Já se perguntou qual é o único setor que tem saído incólume da Lava Jato? Já? Vou fazer uma outra pergunta. Por que um país tão rico como o Brasil sofre com tanta pobreza, tanta escassez e falta tudo? E nós não estamos falando só de saúde, educação, segurança, é tudo. Isso é que o ex-vice-procurador do Ministério Público Federal, ele era o segundo homem depois de Janot, e ex-ministro da Justiça do governo passado, o que ele fala a respeito da CPI, que terminou em 2010, uma CPI séria, uma das poucas CPIs sérias, sobre o esquema da dívida pública, que o Ministério Público simplesmente arquivou. E por que arquivou? Vocês vão entender nessa entrevista que o ministro deu a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã. A Maria Lúcia, para quem não sabe, é uma heroína brasileira. Nós somos tão carentes de heróis, né? Que luta há anos pela auditoria da dívida. Né? E eu apoio integralmente o trabalho da Maria Lúcia, porque ela também é auditora, como eu, fez auditoria da Grécia, da dívida da Grécia. Né? Viu lá no Equador, então ela é conhecida internacionalmente. Agora eu pergunto, nós conhecemos ela como deveríamos conhecer? A mídia mostra? Não mostra. Porque a mídia ganha também. Então assim, as eleições de 2018 representam o primeiro passo, porque tem muita coisa para mudar. Então assim, novamente, as pessoas que entram aqui, nós já atingimos a faixa de mais de 300 mil visualizações nos meus vídeos. Eu agradeço a todos que têm contribuído e têm me incentivado a continuar nessa minha pré-candidatura a deputado federal pelo Paraná. Mas o importante não é isso. O importante é, como brasileiro, saber o que realmente nos afeta diariamente. Porque as pessoas têm mortes trágicas, abandonadas na velhice, abandonadas na segurança, e não é papo de político, não, é real. Nós somos o primeiro país que mata, o segundo país que mais consome cocaína sem produzir 1 grama. A quem interessa tudo isso? É estarrecedor o ministro da Justiça reconhecer uma situação dessa. Doutor Eugênio Aragão, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. O senhor deve se lembrar que em 2010, quando foi encerrada a CPI da dívida na Câmara dos Deputados, os relatórios foram entregues ao Ministério Público. Apesar de ter sido formado um grupo, não houve, assim, aquela força-tarefa e nenhuma ação chegou a ser ajuizada, apesar dos inúmeros indícios de ilegalidade, legitimidade, até fraudes indicados pela CPI. Hoje estamos aí com um enorme pacote de medidas, todas elas justificadas pela necessidade de pagar essa dívida nunca auditada. A emenda constitucional 93, que aumentou a DRU para 30%, a emenda constitucional 95, que criou um teto para todas as despesas primárias por 20 anos, para sobrar mais dinheiro para a dívida, privatizações, contra a reforma da Previdência, etc. Eu queria que o senhor comentasse a importância, a necessidade de avançar essa pauta no Ministério Público, de avançarem essas investigações e de parar essa sangria da dívida, que está engessando o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, aí nesse retrocesso inaceitável. Muito grata. Um abraço. Sim, eu acredito que nós falhamos. Naquela época, inclusive, eu era o coordenador da 5ª Câmara, onde esse grupo foi estabelecido, e acredito que a gente poderia ter ido mais longe. Foi um grupo de trabalho que se debruçou sobre a dívida e realmente a documentação era extremamente extensa. Né? Há alguns fatores que merecem uma investigação muito séria, que foi principalmente a assunção da dívida privada pelo governo brasileiro no exterior através da emissão dos chamados Bradys, isso na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, muito da dívida pública brasileira, na verdade, é uma dívida privada publicizada. Né? Foram emitidos títulos para permitir que essas empresas continuassem captando recursos no exterior, elas que estavam super endividadas. Tá? E isso, evidentemente, aumentou enormemente o
vamos dizer, o patamar da dívida, mas também os juros que têm sido altíssimos, né, para remunerar esses débitos do governo brasileiro. Me parece, sim, é uma questão central a se investigar. Eu me lembro que na época em que o grupo de trabalho foi instituído, havia um grande receio de desestabilização do mercado por conta de uma ação mais contundente do Ministério Público. Eu acredito que isso também foi vamos dizer, um móvel para frear um pouco essa atuação. Mas, do ponto de vista do patrimônio público, não há dúvida nenhuma, pelo aquilo que foi levantado na CPI, que nós estamos sendo lesados há muito tempo. E FHC, até Temer, são 27 trilhões corrigidos, que se você calcular isso por dia, né, são milhões diariamente que vão para esse grupo de 50 instituições e algumas famílias bilionárias. Mas é curioso que esses rentistas são tão poderosos nesse país, mas tão poderosos, que no momento em que o risco disso aparece, eles têm o poder suficiente de virar um próprio governo legitimamente eleito e mudar as regras do jogo, né? Então, o risco é muito maior do que apenas um dano ao patrimônio público. É a nossa qualidade de governança que está em jogo, nossa democracia que está em jogo. Porque, vejam vocês, a CPI não conseguiu nem sequer do Banco Central a lista de quem são esses rentistas no Brasil. Sabe-se que eles não passam de 5 dezenas de investidores. E a gente não sabe quem são essas pessoas que estão dividindo entre si, seja pessoas jurídicas, fundos ou pessoas físicas, que estão dividindo entre si vamos dizer, essa parte do leão do orçamento da União. A Maria Fatorelli, que fez a entrevista, esse vídeo, na verdade, é da Auditoria Cidadã, né? Ela é uma pessoa que luta há anos, há mais de 20 anos, e a mídia não dá cobertura. Porque a mídia também ganha. E ela conseguiu recentemente apoio da CNBB, do Conselho Nacional de Bispos do Brasil, que vão divulgar para os fiéis católicos como eu, né, o que representa essa dívida pública e a necessidade de fazer essa auditoria. Foi uma vitória da Maria, e eu tenho acompanhado. Não, nós temos que lutar por isso. Chega dessa elite da escória, dessas quadrilhas institucionais nos 3 poderes, sequestrando o nosso futuro.